Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina. Este é o Saúde em Foco, um programa do Hospital Beneficente São Pedro. Hoje a nossa conversa é sobre varizes e trombose. Nosso convidado é o Dr. Marcelo Alessandretti, ele que é angiologista e cirurgião vascular. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Dr. Marcelo, as varizes são doenças muito frequentes e atingem cerca de 50% da população acima dos 50 anos e 30% da população na faixa dos 30 anos. Qual é a origem das varizes? Bom, as varizes têm múltiplas causas, né? Porém, 90% da causa das varizes está originada no fator genético hereditário. Então, a pesquisa da família do paciente, né, vai mostrar muito do grau dessa condição. 90% é genético. 10, 15% talvez são os nossos hábitos comportamentais, né? Então, o paciente não faz exercício, fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, né? Tem alguma condição genética associada maior, são os principais fatores que levam ao desenvolvimento das varizes. Porém, 90% está relacionado com a genética. Então, o paciente vai desenvolver as varizes independente de outras causas associadas, se ele tiver essa condição hereditária. Doutor, e quais são os sintomas provocados pelas varizes? As varizes, no seu quadro inicial, não provocam muitos sintomas. Isso é um dos fatores que levam os pacientes a procurar o consultório de maneira mais tardia, principalmente os homens, onde o fator estético não é tão importante, né? O pelo cobre muito. Com o passar dos anos, os principais sintomas são o visual, onde tu enxerga aqueles vasos dilatados, né? As varizes em si, um cansaço na perna, uma perna pesada, ardência, e ao longo do tempo esses sintomas vão se agravando, vão se criando manchas nas pernas. Então, muitas vezes esse é um dos primeiros sintomas em que os pacientes chegam no consultório e, doutor, estou com umas manchas na minha perna. Pode ser uma sintomatologia já inicial, né? Em outros casos, úlceras, feridas, né? Lesões que são causadas com o passar do tempo. Mas o cansaço, o peso e a ardência são os sintomas mais frequentes que levam os pacientes ao consultório. Claro que a estética, principalmente na mulher, é mandatória, né? É o que mais leva ao tratamento inicial. Tu falou muito em pernas. Por que as varizes elas são mais comuns em pernas do que em outras partes do corpo? Isso está associado com a causa genética. Os vasos, quando se tornam varicosos, é porque geneticamente existe um enfraquecimento das suas paredes. Então, eles se tornam tortuosos. Como nós estamos majoritariamente em pé, a ação gravitacional faz com que esses vasos se dilatem e aumentem o seu volume maior, com mais frequência, né? Então, essa é uma causa em que o membro inferior é muito mais acometido por varizes do que outros locais. Não que eles não existam, tem, mas o membro inferior, certamente, por estarmos eretos, né, em pé, isso aumenta essa frequência. Tu falou em varicosas. O que são as varicosas? Ok. As varizes existem vários graus e elas são diferenciadas dentro da medicina pelo seu tamanho, frequência, níveis de sintoma, se a perna está inchada, não está inchada, né, que seria o edema. Então, tudo isso classificam as varizes que podem ir de 0 a 6. Né? Quando se fala em varicoses ou microvarizes, são microvasos que se formam a nível superficial da pele, sem muita pressão, e está, na sua grande maioria, relacionado com o tratamento estético.
né? Isso não vai causar uma melhora funcional no quadro das varizes, mas sim no quadro estético da maioria dos pacientes. E como é feito o tratamento para as varizes? O tratamento das varizes hoje, ele tem um leque muito grande, né? Nós podemos dividir ele em cirúrgicos e não cirúrgicos, né? Isso vai depender muito do grau, da necessidade, do apelo estético, de como a gente quer fazer esse tratamento. A gente pode dividir hoje o tratamento das varizes em o tratamento convencional, a cirurgia convencional, que é feita há mais de 50, 60 anos, aonde se usam cortes, aonde se usam a extração dessas varizes, né? É um tratamento um pouco mais traumático e que leva um tempo de recuperação um pouco maior. O traumático seria o invasivo? Mais invasivos, com certeza. Um pouco mais invasivo diante de outros tratamentos que se pode abrir mão em determinados casos. Claro que isso tem que ser feito individualmente, né? Um segundo momento, nós podemos abrir mão hoje do que seria uma técnica mais avançada ou moderna, digamos assim, onde usaríamos a radiofrequência e o laser, né? Onde nós não precisaríamos, seríamos menos invasivos. Com um catéter, faríamos a ablação, que é queimar essas varizes de maior porte e não levaríamos menos trauma, né? Então não tem cortes, a dor é muito pequena no pós-operatório, a condição estética é muito boa, né? Porque tu não tem cicatrizes praticamente, né? E a recuperação, que é um fator muito importante hoje em dia, é de 5 a 7 dias. Então é um tratamento assim muito bom. Claro que levando em consideração que tem que ser aplicado naqueles pacientes que têm a condição técnica para isso, né? E aí o médico cirurgião vai optar junto com o paciente, claro, pela melhor técnica a ser usada. Mas hoje seria a técnica com menos invasividade e com maior tecnologia e benefício para o paciente. Poderíamos abrir mão ainda da espuma, que é muito falada hoje em dia, né? É uma técnica que não requer o uso, na grande maioria dos casos, de anestesia. Pode ser feita em consultórios que tenham condições para a realização desse tratamento e consiste em fazer uma escleroterapia com espuma. Se produz essa espuma durante o procedimento, né? E se injeta dentro dessas veias varicosas com acompanhamento de ecografia, né? Então, durante o procedimento, com a ecografia, se faz esse procedimento, pode ser feito no consultório. Existem algumas dificuldades que têm que ser observadas. A primeira delas tem que ser muito bem selecionado o paciente para esse tipo de procedimento, porque ele pode causar manchas, né? Ele pode elevar um pouco o nível de dor no pós, então tem que ser bem conversado com um paciente, mas é uma alternativa, né? Principalmente a pacientes que não podem ser submetidos por uma condição clínica ao tratamento cirúrgico, né? E uma outra categoria, então, é a escleroterapia em si, essa sim usada nas microvarizes, nos vasos mais superficiais, aonde se injeta um líquido para dentro desses vasinhos, porém sem confecção de espuma, é líquida, né? E esses vasos, ao longo do tratamento, vão fechando. A gente costuma dizer secar, né? Mas secar o termo as varizes. seria a escleroterapia. E esse é um tratamento estético, é um tratamento que tem resultados muito bons. Podemos ainda usar o laser nessas microvarizes. É uma outra possibilidade também, em casos que isso é possível. A escleroterapia, ela é definitivamente mais voltada para a estética? Com certeza. A escleroterapia tem o seu foco principal de tratamento na estética. Porém, hoje, nós usamos o mesmo termo, escleroterapia com espuma, onde podemos usar espuma em vasos maiores, mais calibrosos, e aí sim proporcionar um tratamento das varizes funcional, não só estético, com a escleroterapia. Mas a escleroterapia, na sua grande maioria,
que são dos microvasos, sim, é um tratamento que se destina a melhorar a estética do membro inferior. Doutor Marcelo, e há como prevenir as varizes? Podemos dificultar e diminuir as consequências. A prevenção das varizes, ela está mais ligada ao tratamento, porque se tratando de uma doença genética, fatalmente, em algum momento, o paciente vai desenvolver o quadro varicoso. O que a gente recomenda aos pacientes? Por exemplo, que façam exercícios físicos, principalmente aeróbicos, como caminhadas, esteiras, que fortaleçam a musculatura. Em algum momento, o uso de meia elástica pode prolongar o uso o aparecimento das varizes, né? Porém, evitá-las dificilmente, mas o quadro pode ser menos grave, né? E uma maneira também da gente poder fazer isso é consultando, né, ou tendo uma orientação médica quanto ao grau dessas varizes, porque o quanto mais precoce for o tratamento, menor as consequências. Então, nós trabalhamos mais não só na prevenção das varizes, mas sim diminuir as consequências dela no futuro. E a pergunta que não quer calar, que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas é: varizes voltam ou não? Essa é a grande pergunta, né? 30% dos casos de varizes que são tratadas cirurgicamente ou por escleroterapia vão ter recidiva, vão retornar em algum nível de grau. Podem voltar com uma doença tão importante como era ou menor, né, após o tratamento. Então, de cada 10 pacientes, 3 vão ter esse retorno, né? Não quer dizer que os outros não terão, podem ter em grau menor, mas sim, não é uma condição de retorno, quer dizer, isso aconteceu de novo. A doença progrediu no seu quadro genético e crônico, porque é uma doença crônica, vai acompanhar o paciente a vida toda, e nós precisamos controlar. E nesse grau, em mais ou menos 30%, sim, as varizes vão ter recorrência num período que é muito variável, que pode variar de 3 a 8 anos, 5 anos, aí depende muito do paciente, do comportamento, do uso de meias, da prática de exercícios, né? Do acompanhamento médico ao longo desse tempo, tudo isso vai variar. Doutor Marcelo, a conversa está ótima, mas nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com o Saúde em Foco. Hoje o nosso convidado é o Dr. Marcelo Alessandretti, ele que é angiologista e cirurgião vascular. O assunto agora é trombose. Dr. Marcelo, então, o que é a trombose? A trombose é um processo de coagulação do sangue dentro do vaso sanguíneo. Mais precisamente, quando se fala em trombose venosa da veia. Então, o sangue, ele praticamente, como ele é líquido, ele se transforma numa massa sólida dentro do vaso. Isso é uma coisa que no nosso organismo não é compatível com a normalidade. Quando acontece isso, o sangue está fluindo normalmente e isso é um evento muito agudo. Ele, por um processo inflamatório, vai praticamente se solidificar, né? E vai impedir a passagem do sangue dentro do vaso. Doutor, quais são os sintomas e o que causa a trombose? O principal sintoma causado pela trombose, os principais são a dor, que é aguda, e o edema, o inchaço da perna. Então o paciente muitas vezes ele vai dormir ou vai deitar e está muito bem. Acorda de manhã com a perna inchada e com dor, porque ela começa a ficar muito tensa, porque o sangue não consegue mais passar por aquele caminho que ele tinha como habitual. Isso faz com que a perna inche,
e tem a dor. Ela pode ser em vários níveis. Pode ser abaixo do joelho, pode ser a nível da virilha, pode subir um pouco acima, até intraabdominal. Porém, a trombose ela pode se desenvolver em qualquer local do nosso organismo. Em outro momento, um dos sintomas que pode ser muito importante e que muitas vezes os pacientes não têm como saber que isso é uma consequência da trombose, é uma falta de ar aguda. O paciente começa a ter dificuldade respiratória e, em alguns casos, sem ter a perna tão inchada ou ter tanta dor. E isso seria a embolia pulmonar, que é consequente à formação dos trombos no membro inferior, numa grande maioria dos casos. Não é só por isso, mas também é um sintoma, falta de ar, pode ser, a gente tem que ligar o sinal de alerta, né? Doutor, e a trombose venosa profunda, ela acomete desde crianças até gestantes, em qualquer faixa etária, como é que é? A trombose venosa profunda pode acontecer em qualquer faixa etária. Existem causas mais específicas e em algumas delas se pode ficar mais atento. Então, como causa principal da trombose, nós podemos ter as causas genéticas, que a gente chama de trombofilia, né? Então, o paciente já tem geneticamente alguma determinação que pode levar a ter quadros de trombose com mais facilidade. Cirurgias de qualquer porte, a gente costuma ver mais em cirurgias que dão mais limitação, como, por exemplo, as ortopédicas, ou cirurgias de grande porte onde o paciente necessite ficar muito tempo acamado, até começar a se movimentar. Os pacientes que sofrem de fraturas, por exemplo, que tem que usar uma tala gessada ou uma bota, tem que ficar mais imobilizados, uma causa frequente de trombose. Viagens prolongadas, principalmente de avião, duração acima de 6 horas, viagens transoceânicas, são causas muito frequentes de trombose de membro inferior, né? Processos de pessoas que estão passando por processos ou tratamentos de câncer, né? O câncer é trombogênico. A própria gestação, a gestação é uma condição que causa uma hipercoagulabilidade natural, então as gestantes é um dos pontos que nós podemos ter uma atenção maior, né? Qualquer sintoma é necessário uma avaliação mais precoce para se evitar complicações, né? Seriam as causas assim mais frequentes, mais importantes para se desenvolver a trombose. Porém, 30%, em torno de 30% dos quadros de trombose, nós não chegamos a um diagnóstico da causa. Doutor, uma dúvida bem recorrente entre as mulheres é trombose e anticoncepcional. Qual a relação? Existe na literatura muitas publicações sobre anticoncepcional e relação com trombose. Não existe nenhuma formalização concreta de que isso esteja relacionado, porém, no dia a dia a gente observa que em algumas pacientes jovens que usam anticoncepcional, nós observamos quadros de trombose que podem ser tromboses maiores ou menores, associado unicamente ao uso do anticoncepcional sem se ter uma outra causa. Então, sim, existe esta relação, porém ela é muito pequena, tá? E pacientes que têm uma condição de uso de anticoncepcional, com tabagismo, por exemplo, se sabe que esta relação aumenta muito a possibilidade de um quadro trombótico. Então, pode-se fazer essa prevenção. Pacientes que fumam e usam anticoncepcional, o ideal seria o abandono do tabagismo, né? Porque a questão da anticoncepção é muito importante, né? Principalmente na vida atual da mulher, né? Muito agitada, muito dinâmica, né? E é uma relação que se sabe que existe e que se observa. Porém, os dados científicos ainda não são concretos para mostrar uma relação que se possa dizer, olha, não pode usar. Então, pacientes que têm quadros de trombofilia,
que são mais genéticos, ou que são tabagistas, ou que têm alguma outra condição que possam levar a um fator de risco para a trombose, pode se orientar a usar outros métodos de anticoncepção que não o anticoncepcional. Doutor Marcelo, diagnosticada a trombose, como é feito o tratamento? Muito bem. Os primeiros sintomas da trombose, quando se vai ao consultório médico, o primeiro exame que vai ser feito vai ser uma ecodoppler, né, venosa, que geralmente é feita a nível de clínicas de radiologia ou no hospital, né? E muitas vezes se faz isso na emergência, que é onde se detecta a maior parte desses quadros trombóticos. E a partir da confirmação, então, do exame, mostrando um quadro trombótico, seu nível, nós vamos instituir o tratamento. Basicamente, o tratamento hoje melhorou muito em relação a alguns anos atrás, porque melhoramos muito a condição dos nossos medicamentos, que são os anticoagulantes. Esses medicamentos, eles transformam o sangue, deixam ele mais fluido. A gente costuma, no consultório, falar para os pacientes que vamos afinar o sangue, né? Mas, na verdade, isso é uma maneira de se expressar. O sangue vai ficar com uma coagulação mais dificultada, para que se possa melhorar o tratamento dessa trombose e evitar a principal consequência, que é a embolia pulmonar, né? Então, se usam anticoagulantes, que são essas medicações, que hoje nós podemos tratar a grande maioria das tromboses a nível domiciliar, né? A internação fica para casos mais graves, pacientes mais idosos ou que necessitem de algum outro suporte, né? Mas isso melhorou muito. Alguns anos atrás, praticamente internávamos quase todas as tromboses, porque a dificuldade de tratamento requeria muitos passos. Hoje, a coisa se tornou mais tranquila para poder tratar o paciente em ambiente domiciliar, o que é muito bom para o paciente, né? Estar na sua casa com o seu tratamento andando. Então, os anticoagulantes são o principal fator. Vamos usar meias elásticas, né, que vão fazer a compressão desse membro. Para quê? Para que esse sangue comece a voltar a fluir nesse vaso que foi obstruído, né? A deambulação, ou seja, a caminhada, né, é estimulada desde o início, justamente porque a gente tenha esse retorno gradual à normalidade. E a vida normal do paciente, que é muito importante, né? A grande maioria dos casos hoje, o paciente continua tendo os seus hábitos de vida, principalmente profissionais, preservados enquanto faz esse tratamento, com alguns cuidados e com a orientação certa. Porque o principal risco dos anticoagulantes é o sangramento, né? Pode haver pequenos sangramentos, o índice de sangramentos maiores é pequeno, mas pequenos. Sangramentos na gengiva ou algum sangramento urinário. Então a gente controla essas coisas, né? E o tratamento hoje se faz de maneira muito tranquila e com muita efetividade. Em casos mais graves pode-se abrir mão então de alguma coisa mais invasiva, né? Mas aí são casos muito específicos, colocação de stents, o uso de trombolíticos que desfaçam esse trombo de maneira intensiva, né? A gente entra com catéteres e faz essa diluição. Mas são casos bem específicos que são muito pouco frequentes, né, no nosso meio. Doutor, e tratada a trombose, esses episódios eles podem voltar de tempos em tempos? Dependendo da condição do paciente, sim, né? Em torno de 25 a 30% de quem tem uma primeira trombose pode ter recorrência dela ao longo de 3 a 4 anos. Tá? Mas isso vai depender muito da causa. Pacientes que tiveram como causa uma cirurgia, né, retirando a causa, que foi a cirurgia, provavelmente ele não vai ter um evento novo. Pacientes que tenham causas mais genéticas, trombofílicas, podem ter essa recorrência. Pacientes que tenham varizes associado, podem ter uma frequência maior. Então, dependendo da causa dessa trombose, sim, pode haver um segundo evento ou mais, e existem pacientes que vão tomar anticoagulante, que seria o tratamento, pelo resto da vida ou indefinidamente, né? Ao longo do tempo vai se acompanhando, mas existem muitos pacientes que vão ter um episódio, 2,
eventualmente 3, dependendo do caso. E nesses casos, na maioria das vezes, a partir do segundo episódio, nós já indicamos uma anticoagulação, então, indefinida, né? O paciente fica tratando indefinidamente. Caso contrário, a média de tratamento é em torno de 6 meses, né? 6 meses nos casos, na grande maioria dos casos. E existem grupos de pessoas que precisam ficar mais atentas à trombose? Nós temos que observar alguns pontos que são muito trombogênicos, né? Tem uma facilidade maior de formar trombos. A gestação é uma delas, né? Pacientes que estão em tratamento oncológico são pacientes que podem evoluir com um quadro mais trombótico. Pacientes que têm condições genéticas, né? Então, que já tiveram quadros trombóticos ou que têm uma história familiar muito prevalente, tem que ficar atento porque pode fazer uma viagem de longa, né? E precisa e necessita ter esse acompanhamento. Quem tem varizes, porque a varize é uma das causas que pode levar ao quadro de trombose, né? No geral, qualquer pessoa pode ter uma trombose, né? Mas essas pessoas que têm essas condições, com certeza teriam que estar mais atentas ou procurar se manter com uma forma de prevenção, né? Com caminhadas, usos de meia, tratamento das suas varizes, né? O próprio tratamento das doenças de base, para que isso seja minimizado, né? E quando for fazer uma cirurgia, se o paciente sabe que tem um problema ou já teve uma trombose, consultar o médico, o angiologista, o cirurgião vascular para orientações junto ao médico que vai fazer a cirurgia, seja ela qual for, para tomar as precauções para evitar ao máximo, né, o desenvolvimento de uma trombose pós-operatória, por exemplo. Dr. Marcelo, para finalizar então a nossa conversa, quando procurar ajuda? No caso das tromboses, a precocidade é muito importante. Se o paciente tiver qualquer sintoma que lhe gere dúvidas ou teve uma condição, ficou em internação, cirurgia, trauma, né, e a perna começou a inchar, começou a doer, isso está incomodando, o volume aumentou muito, tem que procurar o auxílio. Muitas vezes, se não tem acesso imediato ao cirurgião vascular, consulte o seu clínico e assim será encaminhado para posterior orientação, porque a precocidade no tratamento reduz a possibilidade de complicações, principalmente a embolia pulmonar, que é a mais temida, né? E também as sequelas que podem ficar se o tratamento não for instituído de maneira mais precoce. É melhor você, muitas vezes, tirar a dúvida, né, do que permanecer com um quadro que pode ser muito grave. Então, dor intensa na perna, não aliviou com um analgésico, teve alguma condição dessas que a gente comentou até agora, procurar o mais precoce possível ajuda médica para se fazer o diagnóstico. Dr. Marcelo, a conversa foi ótima. Muito obrigada pelas suas contribuições, foram valiosas e espero vê-lo em breve. Muito obrigado. Obrigada e até a próxima. Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina.